Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós iremos dar continuidade ao conteúdo, né? Depois da correção. E agora o conteúdo do 8º ano. Então, dando sequência, né? Então vamos lá. No caso, na aula passada, nós aprendemos sobre monômio, certo? Relembrando, monômio, no caso a gente tem um termo algébrico, né? E esse termo algébrico ele é dividido entre um número, os números e a parte de letra, que chama coeficiente numérico, o número, e a parte literal, como está descrito. Tudo bem? O grau do monômio, ele é dado pela soma de todos os expoentes, né? Agora o polinômio, que agora é o nosso próximo assunto agora, é o seguinte, né? Então vamos lá. Polinômio é a expressão algébrica de dois ou mais termos. Exemplo: A, 7x menos 1. B, 8x² menos 4x mais 5. C, x ao cubo mais x² menos 5x mais 4. D, 4x à quinta menos 2x ao cubo mais 8x ao quadrado menos 5x mais 7. Convém destacar aqui, os expoentes das variáveis devem ser números naturais, certo? Ele tem que ser 1, 2, 3, nesse caso estudado. Os polinômios de dois termos são chamados binômios. O exemplo A. No caso aqui do exemplo A, eu tenho dois termos. Eu tenho 7x é um termo e menos 1 outro termo. Como eu tenho dois termos, a gente chama ele de binômio. Os polinômios de três termos são chamados trinômios. No caso, quando é três termos, é trinômio. Três termos, tá? Então, nesse caso, 8x ao quadrado menos 4x mais 5, isso daqui é um trinômio, porque eu tenho três termos. Os polinômios com mais de 3 termos não possuem nome especial, certo? O exemplo é do C e o D. Como aqui no caso do C e o D, eu tenho x ao cubo mais x ao quadrado menos 5x mais 4 e o outro 4x à quinta menos 2x ao cubo mais 8x² menos x mais 7, esses dois termos, simplesmente a gente chama eles de polinômios, né? Eles não é nem binômio nem trinômio, mas polinômios. Depois disso, a gente tem que saber como que a gente identifica o grau do polinômio. O grau do polinômio é indicado pelo maior expoente da variável, né? Diferente do outro a gente soma os expoentes. Aqui não, aqui nós pegamos só qual maior. Então, no caso A, 8x ao quadrado menos 4x mais 5, ele é um polinômio, né? Do segundo grau. Ou seja, o expoente maior dele é o 2, então o segundo grau. O B, 4x à quinta menos 2x ao cubo mais 8x² menos 5x mais 7 é um polinômio de quinto grau. Por que quinto grau? Porque o maior expoente dele é o 5. Em geral, os polinômios são ordenados segundo a potência decrescente da variável, ou seja, ele começa com 2, 1, até não ter a variável, certo? Em ordem decrescente. Aí um exemplo aqui também. 8x² menos 4x mais 5, ele é um polinômio ordenado, porque ele tem o expoente 1, depois o expoente 2, depois ele não tem termo com expoente. O B, ele é 4x à quinta menos 2x ao cubo mais 8x² menos 5 menos x mais 7. Ele é o polinômio não ordenado. Por que ele é não ordenado? Porque ficou faltando o termo da x à quarta, que ele não tem, certo? Quando o polinômio estiver ordenado e estiver faltando um ou mais potências, dizemos que os coeficientes desse termo são polinômios incompletos. Aí no caso, 4x à quinta menos 2x ao cubo mais 8x² menos x mais 7, ele é um polinômio incompleto. Por quê? Embaixo tem a forma geral, porque 4x à quinta menos 0x à quarta, por exemplo, mais 2x ao cubo mais 8x ao quadrado menos x mais 7 é a forma geral, certo? No caso, ele não tem esse termo. A forma geral aparece todos os termos com expoentes, que ele vem o quinto, o quarto, o terceiro, o segundo, o primeiro e depois não tem nenhum. Na de cima, ele se torna incompleto porque ele não tem a quarta, x à quarta. Pessoal, aí é o seguinte, a gente viu monômios, agora polinômios. Só relembrando de novo, polinômios, ele vai ter mais de um termo. Só que, em específico, quando eu tenho dois termos, chama-se binômio. Três termos, trinômio. Passou de três termos, ele passa a ser
a gente simplesmente chama de polinômio, tudo bem? E o grau, ele é sempre dado pelo maior expoente. Aí vocês vão ter que analisar os termos para ver qual é o maior expoente, e essa sim vai ser o grau do polinômio. Aí como atividade para vocês, atividade 1, o polinômio 5x ao quadrado menos 7x à quarta mais 6 é do... Aí vocês vão pensar e responder. É de qual grau, né? 2. Qual a expressão que representa um trinômio? Mas que, como eu falei, né? Vocês vão pensar também um pouquinho. E agora, a 3. Classifique em monômio, binômio, trinômio e polinômio. Indique o grau de cada da expressão. Ou seja, na aula passada nós estudamos monômios. Agora a gente recordou binômio, o trinômio, né, e um polinômio. E agora eu simplesmente quero que vocês classifiquem eles e indiquem qual o grau que eles estão, certo? Essas atividades não são difíceis, tudo bem? E qualquer dúvida, só falar comigo e entrar em contato, tá? E é isso, até a próxima. Abraço.